Tem um texto nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, de pouco mais de 20 linhas, que a gente vai fazer rápidos comentários hoje para esse projeto, Sementes de Luz. Endireitai os caminhos. Como tem essa palavra caminho no Evangelho, né? O semeador saiu a semear. Onde? Num caminho, semente caiu fora do caminho. Como é que era o caminho, né? Como é que era a estrada? Com pedregulho, com espinho. Tudo isso é a estrada interior, né? Isaías falou isso aqui bem antes de Jesus, né? Endireitai as veredas, endireitai os caminhos. Depois, João Batista, nesse versículo aqui do Evangelho de João, João Evangelista, João Batista citou também a fala de Isaías. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha, sempre é o caminho. E Jesus também falou de caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele só era o caminho, a verdade e a vida porque estava em comunhão com o Pai. Em comunhão com o Pai é em sintonia com esse amor, né? Então o caminho é esse amor. O caminho é esse sentimento. O caminho é interior. E amor é sentimento. E amor é interior. E a gente fica sempre pensando em caminho lá fora. Mas, na verdade, esse caminho de comunhão é um caminho interior. É um caminho, é uma viagem longa de nós para nós mesmos. É uma viagem longa do egoísmo para a fraternidade, para a caridade, o egoísmo do orgulho para a humildade. Esse caminho é muito longo e é um caminho difícil. Endireitar esses caminhos é endireitar esses sentimentos, que esses sentimentos são o caminho. E falando de Jesus, né? A construção do reino de Deus é dentro de nós. O Evangelho é de amor. Jesus está em comunhão com esse amor. Então é esse sentimento que tem que ser construído dentro de nós. E no texto ele diz que essa frase, essa exortação do precursor, que era João Batista, permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Quer dizer, até hoje, nós imperfeitos que caminhamos por essas estradas tortuosas, por essas estradas fora desse caminho de Jesus, né? Nós caminhamos por caminhos que não levam a lugar nenhum, por caminhos que levam à decepção, que levam à desilusão, que levam à tristeza, que levam à angústia, que levam a tanta coisa. E a gente insiste em caminhar por esses caminhos, porque são os caminhos da imperfeição, né? São os caminhos próprios do imperfeito. Então, a mudança de caminho é a mudança do imperfeito, né? Nós temos que nos mudar por dentro, porque quando a gente se modifica por dentro, os caminhos são diferentes, porque a gente escolhe esses caminhos, né? E no texto Emmanuel fala que em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, anseiam por benefícios do Cristo, clamam pela paz, pela presença divina, e transformam os melhores sentimentos. Que melhores sentimentos? Esse sentimento de querer aproximação com Cristo, ele transforma isso em inquietação, né? Acabam desanimadas e vencidas. Onde está o Cristo que não veio ao encontro dos meus pedidos sucessivos? Olha só, ele tinha uma ideia errada do Cristo, né? A ideia do favor, a ideia do privilégio. Ele não mudou o seu caminho. Ele só desejou e manteve os seus caminhos antigos, clamando, chamando pela presença de Jesus. Como é que Jesus... Não é que ele não ouça e não venha, porque Jesus, esses irmãos, né, essa espiritualidade, esses trabalhadores do Cristo, estão sempre presentes em todos nós. Mas como é que eu vou trazer o Cristo para um coração onde não tem nada em sintonia com ele, né? O Paulo de Tarso disse, né? Eu quero fazer o bem, faço o mal. E mais na frente disse, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. O que ele fez? Ele fez esse caminho. Com esse caminho, ele se aproximou, ele entrou em comunhão com os ensinamentos de Jesus, ele entrou em comunhão com Jesus. Então o caminho somos nós que temos que caminhar. Não é Jesus que caminha até a gente. O caminho é interno, é o mergulho interior de transformação dos sentimentos.
e nós temos que transformar esses sentimentos, fazendo dessa transformação esse caminho de comunhão com os ensinamentos de Jesus, que está em comunhão com o Pai, né? Aí ele diz, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido, né? Eu não vou me aproximar do Cristo caminhando por estradas que me afastam do Cristo, né? As minhas imperfeições me afastam dele, não afastam o Cristo de mim. Me afastam dele pela minha frequência, pela minha vibração, pelos meus sentimentos. Sou eu que me afasto. E como sou eu que me afasto, sou eu que tenho que ir. Esse vinde a mim é um chamado dele, esse chamado é permanente. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que entender esse chamado. E ir para esse chamado, vinde a mim, não é procurar um Jesus lá fora. É esse sentimento, é esse mergulho, vinde a esses conceitos novos do amor, né? Aí ele diz, muitos choram em veredas do crime. Então, arrependidos, chorando, reclamando, mas continuam no crime. Lamentam-se nos reveladouros do erro. Ficam lamentando a ausência do Cristo, disso ou daquilo, mas continuam no erro. Sistemático, né? Esse erro repetido sempre. Invocam o céu sem o desapego às paixões daqui. O que adianta eu fazer todos esses comportamentos se eu não me transformo por dentro? Se eu não me transformar, não resolve a situação, né? Aí o Emmanuel arremata o texto. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás a teu lado com a sua bênção. A responsabilidade é nossa, endireitai os caminhos. Somos nós que endireitamos o caminho. E o que faz que eu não consiga seguir esse caminho que Jesus indicou, que o Evangelho traz? É o caminho do amor, da fraternidade, da humildade, o caminho das virtudes. As minhas imperfeições, as minhas tentações, que na prece a gente pede para que Deus nos livre dessas tentações. Mas também, mais uma vez, não é alguém que vai chegar e tirar as tentações de nós. Nos livra nos dando forças, nos inspirando, nos intuindo. E eu preciso abrir o coração para receber essa inspiração, essa intuição, para vencer essa tentação de caminhar por caminhos que não são esses caminhos que conduzem a essa comunhão. Porque tem caminhos que conduzem à comunhão e tem caminhos que afastam da comunhão, né? E essa comunhão não é um lugar específico que alguém vai se encontrar com alguém. É uma comunhão de vibração, é uma comunhão de sintonia, é um lugar que Jesus já se encontrava. Vinde a mim. Quer dizer, é um grande convite para a gente fazer esse caminho interior da construção do reino de Deus dentro de nós, né? Se a gente quer. Por que se a gente quer? Porque é livre-arbítrio. Eu posso não querer. Eu posso fingir que quero. Esse exemplo que ele estava dando, lamenta e faz outra coisa. Invoca e age de outra maneira. Aí ele está querendo, não está querendo, não tem querer aqui. Aqui tem hipocrisia. E nós somos bons nisso. É muito mais fácil eu falar alguma coisa do que eu fazer alguma coisa. Então, o nosso ego é meio traiçoeiro com a gente, porque ele quer permanecer no comando. Aí o que acontece? Né? Ele alimenta em nós um suposto caminho, mas é um caminho falso, da hipocrisia, um caminho que eu falo, mas não faço, né? Mas quando eu falo, eu acalmo a minha consciência. Então parece que eu falando de Jesus, eu falando essas coisas, parece que eu estou me aproximando dele. Mas só parece. Mas esse só parece, só faz a minha consciência acalmar um pouquinho. Mas na verdade não tem aproximação nenhuma.
porque isso é uma grande mentira, isso é uma grande hipocrisia. A verdadeira aproximação é a aproximação de sentimento, de virtudes, de construção de virtudes. E esse caminho é um caminho de construção de virtudes, é o caminho de elevação. Olha o Sermão do Monte, humildade, aflição, né? A gente vai se elevando nessa montanha das virtudes, adquirindo novas virtudes e entrando em comunhão com esse ensinamento. Aí a gente endireita o caminho, mas não é fácil endireitar os caminhos, né? Jesus sendo esse GPS, mas é um GPS de sentimento, é um GPS de sentimento, que o sentimento direciona, né? É isso aí, que a gente possa endireitar os caminhos, mas os caminhos interiores, os caminhos de nós para nós mesmos, né? O caminho que leva o homem velho para o homem novo. Esse é o grande caminho, essa travessia, né? Essa peregrinação das imperfeições para a aquisição de virtude. Até a próxima.